Olá pessoal, nós somos a Consenso Tecnologia, a maior especialista no software livre GSAN e grande fomentadora de inovações tecnológicas em gestão do saneamento. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe nossos vídeos. E não deixe de acompanhar nossas redes sociais. Os links estão aí na descrição do vídeo. Na videoaula de hoje a gente vai dar continuidade às videoaulas do módulo de cobrança do GSAN. E hoje a gente vai ver, navegar, aprender a mexer numa importante funcionalidade, a extrato de débitos. Para entrar numa base do GSAN é muito fácil e muito simples. É você acessar uma base do GSAN com seu login e sua senha, árvore do menu GSAN, módulo cobrança, débitos, extrato de débitos. E é nessa funcionalidade aqui que você, informando a matrícula do imóvel, você vai poder tirar o extrato de débitos do imóvel, uma fotografia, né, dos débitos que o imóvel está em aberto. Você pode informar a matrícula do imóvel, caso você saiba de cabeça, se não, você clica na lupa, vem para a tela de pesquisar imóvel, que já existe videoaula ensinando, como é que você preenche aqui os campos para localizar o imóvel no banco de dados do sistema. Cada campo desse aqui é uma chave de pesquisa, né? Uma chave de filtro. Eu vou informar, por exemplo, aqui a localidade. Depois de encontrar a localidade, vou pesquisar os imóveis que estão naquela localidade. É uma das chaves de pesquisa, né? Localizou o imóvel, clica sobre o nome do cliente vinculado ao imóvel e a tela vai ser preenchida com os dados desse imóvel que você localizou via pesquisar imóvel. Caso você saiba a matrícula de cabeça do imóvel, basta você digitar e clicar Enter. E aqui nós temos uma funcionalidade carregada com a matrícula do imóvel e seus respectivos débitos, né? É um extrato de débito desse imóvel. Você nota que a funcionalidade ela informa aqui a matrícula, a inscrição do imóvel, o nome do cliente, situação da ligação de água, a situação da ligação de esgoto e os quadros com os débitos do imóvel que a gente vai ver um por um, tá? Nesse primeiro quadro aqui a gente tem o quadro contas, que ele tem todas as contas que estão em aberto, né? Que estão com pagamento aí atrasado pelo cliente. Você tem aqui o mês do ano da conta, o vencimento, o valor da conta, os acréscimos por impontualidade, situação e se ela está inscrita ou não em dívida ativa. Nesse caso ela está, ó, A, quer dizer que ela está ativa na inscrição de dívida ativa. Lembrando que nós temos várias videoaulas sobre o módulo, um importante módulo de dívida ativa do GSAN. Eu aconselho você, se você quiser lembrar o que é a dívida ativa, você assistir novamente as nossas videoaulas, que é um módulo muito importante, né? Que está descrito aqui. Ou seja, as contas, ele informa aqui se ela está inscrita em dívida ativa ou não. No quadro, assim, você clicando aqui no mês e ano da conta, caso você queira um detalhe dessa conta que está em aberto, você clica no link do mês e ano da conta, o sistema vem para a tela de consultar conta. E aqui você vai poder consultar o detalhe da conta que está em aberto, disponível naquele quadro lá. Inclusive os clientes da conta, se ele é um cliente proprietário do imóvel, usuário, se é responsável, data da alteração dos clientes anteriores, as datas, categoria, né, o imposto, enfim, todos os dados de consulta da conta você pode verificar aqui nessa tela de consultar conta, inclusive com a opção de emitir uma segunda via dessa conta sem taxa ou com taxa para o cliente pagar. Clicando aqui, por exemplo, emitir segunda via de conta, o sistema confirma que vai gerar uma taxa, esse envio, você clica em OK, e o sistema vai visualizar para impressão o PDF dessa conta, em específico. E está aqui, PDF da conta, o vencimento original da conta, e ao final aqui, ó, o código de barras para o cliente efetuar o pagamento. Retornando. Esse foi o quadro contas. No quadro débitos, a gente vai ver os tipos de débitos que estão em aberto também para o cliente. Aqui na coluna, por exemplo, você tem o tipo de débito, acerto de pagamento, taxa de cobrança, por exemplo. E se esses débitos estão inscritos em dívida ativa, nesse caso aqui não. Caso você clique no link da coluna tipo de débito, você
assim como no quadro contas, você vai entrar no detalhe desse débito para verificar de que débito se trata, né? E aqui você vai ter o código do imóvel, o endereço do imóvel e o tipo do débito, execução fiscal, etc, né? O valor da parcela, aqui no caso é uma parcela, né? Total do débito, total das prestações. Uma tela de consulta com os detalhes, o detalhamento desse débito a cobrar. Fechando. Quadro créditos, né? Aqui no caso o cliente não tem nenhum crédito, ele só está devendo para a empresa, ele não tem crédito algum. Se tivesse, estaria discriminado como a exemplo aqui do débitos, por exemplo, informando o tipo do crédito, mês ano de referência, mês ano de cobrança, prestação e o valor restante. As guias de pagamento não estão inscritas em dívida ativa, no caso desse extrato de débito do cliente, e ele tem o tipo do débito das guias de pagamento, a prestação, emissão, vencimento, valor das guias de pagamento, os acréscimos por impontualidade e, como eu disse antes, se está ou não inscrito em dívida ativa. Mais uma vez, clicando no link da coluna tipo do débito, você vai entrar no detalhe da consulta da guia de pagamento em específico. E aqui você vai consultar a guia de pagamento. Consultou a guia de pagamento, quer imprimir para enviar para o cliente falou que vai pagar essa guia de pagamento, clica aqui no botão. O sistema vai visualizar para impressão a guia de pagamento, inclusive com o código de barras também, para o cliente efetuar o pagamento com o vencimento original. Retornando. Saímos do quadro guia de pagamento, fomos para o quadro parcelamento. E aqui você tem também os parcelamentos em aberto para o cliente nesse extrato de débito. A data, a prestação, o valor restante. E aqui para você informar a antecipação, né, desse parcelamento. Clicando aqui no link da data, mais uma vez você vai para a tela de consultar o parcelamento de débitos. E aqui tem todos os detalhes, os dados do imóvel, o endereço da correspondência, o número de parcelamentos, reparcelamentos consecutivos, né? Usuário que fez, data que foi desfeito o parcelamento, enfim, valores, valor negociado. Você vê que o cliente, ó, tá, né? Tá que tá. Valor negociado, número de parcelas, né? Valor total das parcelas, valor dos juros. Todas as informações para a consulta do parcelamento de débito do cliente. Fechando. E finalmente, o quadro sucumbências, que diz respeito também ao processo de dívida ativa, que eu já relembrei para vocês. Caso queira assistir novamente, vocês consultarem aí nossas videoaulas sobre dívida ativa, né? Porque esse quadro aqui de sucumbência tem a ver com o processo de dívida ativa, que só lembrando das nossas videoaulas anteriores, depois que a dívida cai na malha da dívida ativa, né? Por exemplo, o cliente é informado que o débito foi para a dívida ativa, e aí a empresa oferece as condições de pagamento. Caso o cliente não pague, essa dívida ativa pode passar por um processo jurídico, né, de cobrança, aí, um processo de cobrança judicial. E a sucumbência é justamente o valor que é pago para o advogado, né, depois que ele termina aí os trâmites do processo, que esse processo é julgado e tudo. Esse valor de sucumbência ele é calculado com base no valor total aí da dívida do cliente. E como é que você faz esse cálculo de sucumbência depois que o processo vai para a negociação judicial, né, para o processo jurídico? Também tem lá nas videoaulas sobre o módulo de dívida ativa, por isso eu não vou me deter sobre isso. Só falar que esse processo de sucumbência está ligado à dívida ativa, aos débitos inscritos em dívida ativa. Ok? Aqui no final tem o total dos débitos, veja só. Total dos débitos selecionados. A gente pode, se a gente tivesse selecionado algum para impressão aqui, como a gente não selecionou nenhum, é o total dos débitos, desculpa, é o total dos débitos atualizados, né? Com juros, com mora. O total de débitos selecionados está aqui, é zero, porque a gente não selecionou nenhum. E o total de débitos acumulados selecionados também zero. Tem aqui também os acréscimos por impontualidade, incluir, não incluir, incluir com desconto. Isso, caso você selecione algum débito desse, para imprimir o extrato de débito justamente para o cliente, você pode selecionar aqui os débitos. Selecionamos aqui o débito para o cliente, né? Esse parcelamento também, digamos assim. E aí a gente vai imprimir esse extrato de débito e enviar para o cliente. Então a gente define aqui, ó, se quer incluir, vou usar acréscimo por impontualidade, se não quer incluir, ou se quer incluir com desconto.
Cobra a taxa de cobrança também. Sim ou não, você define aqui para esses débitos que você selecionou nos quadros. Quando você for imprimir o extrato de débito, ele vai vir conforme aquilo que você definiu aqui. O cliente aqui tem muito débito, né? Mas você quer incluir mais um, você viu, tá faltando um débito aqui. Ele tá, né, esqueceram, assim, por alguma razão, não está constando esse débito. Então você clica aqui no link e incluir débito. O sistema vem para essa tela de incluir débito, onde você vai informar o tipo do débito e o valor total desse débito. Caso você saiba o código do débito, você informa aqui, se não, lupa. Vem para a tela de pesquisar tipo de débito. E aí tem o código do tipo do débito ou a descrição, né, o tipo do financiamento, o item de lançamento contábil desse débito, o intervalo do valor limite. Vamos utilizar aqui o indicador de uso ativo. Eu quero localizar um débito, um tipo de débito que esteja ativo no sistema. Clique em pesquisar. O sistema vai trazer os tipos de débitos cadastrados no banco de dados do GESAM. É você localizar o débito que está faltando lá para o cliente, naquele extrato de débito, vamos ver outro. Uma cobrança adicional para o serviço. Então você clica aqui, selecionou o tipo de débito e informa o valor desse serviço. R$120. Clique em inserir. Olha que maravilha. O débito. Vamos achar aqui onde está o débito que a gente inseriu. Olha ele aqui, ó. Ele vem para o quadro débitos e está aqui, ó, cobrança adicional de serviço, que a gente acabou de inserir na data de hoje, data corrente aí da videoaula. Então é através desse link, no incluir débito, que você vai fazer a inclusão de um débito aqui, para constar no extrato de débito que vai ser enviado para o cliente. Então vamos localizar ele de novo, o débito que a gente inseriu. Aqui no quadro débitos, selecionamos mais alguns, definimos aí que vamos incluir os acréscimos por pontualidade com desconto, sem cobrar taxa de cobrança. Clique em imprimir. O que vai acontecer? O sistema vai visualizar para impressão o extrato de débito do imóvel com aqueles débitos que a gente selecionou na funcionalidade, inclusive com o código de barras para o cliente efetuar o pagamento, o débito original, né, o valor da ação incumbência, da dívida ativa, como eu falei, e a data do pagamento ela é atualizada automaticamente. Está aqui o extrato de débito. Resumindo, é nessa funcionalidade de extrato de débito que, de posse de uma matrícula do imóvel, você vai localizar, tem uma fotografia aí dos débitos em aberto do cliente, vai selecionar os débitos que você quer que componha o extrato de débitos, vai selecionar esses débitos e vai clicar em imprimir, vai visualizar para impressão esse extrato de débitos e enviar para o cliente. E é isso. É uma funcionalidade, tem bastante campo, né? Mas ela é uma funcionalidade de simples navegação. Caso você queira mais detalhes sobre essa funcionalidade, você clica aqui no link em cima da tela. Você vai ser direcionado para a documentação da Consenso referente a essa funcionalidade da videoaula de hoje, que é a extrato de débitos. É uma documentação bastante completa. Tem aqui os prints dos extratos de débito, as telas de consulta para cada empresa, porque dependendo da empresa, as especificidades, não é? Podem ser, né? Podem mudar, os campos podem ser outros, etc. Com a opção de você imprimir, caso você esteja caso você esteja num treinamento e queira imprimir em Word. Lembrando que esses links assinalados em verde, eles apontam para documentações referentes a essa documentação principal que a gente está vendo hoje. Por exemplo, quando ele vem falar aqui, ó, do percentual de sucumbência, ó, lembra que eu falei na videoaula? Ele fala do percentual de sucumbência, ele fala do processo jurídico da dívida ativa. Você clicando aqui no link, por exemplo, dívida ativa, você vai ser direcionado para a documentação justamente da dívida ativa. E aqui na documentação, você abrindo aqui uma documentação dessa, inserir critério de dívida ativa, ele já tem um linkzinho aqui para o vídeo da videoaula. Que maravilha. Tudo bem organizado aí, a organização do conhecimento para você complementar as informações da videoaula de hoje.
retornando para a base do GSAM, saindo. Muito obrigado, pessoal, pela paciência e até a próxima videoaula.